Brício Araújo, que é o deputado do PSD, Vítor Freitas, pela bancada socialista, Elvio Sousa, do JPP e Nuno Morna, deputado da Iniciativa Liberal. Neste programa vamos olhar ainda para as questões ligadas à moção de censura, uma moção de censura que está agendada para o mês de dezembro. Foi precisamente alterada a data inicialmente apontada, precisamente para que a região possa discutir, antes disso, o orçamento. A questão é saber até que ponto esse orçamento terá ou não condições para poder passar no Parlamento Regional. Um dos temas que vamos abordar aqui neste programa. Vamos olhar precisamente para outro partido da oposição, que no caso o JPP, Elvio Sousa, e pergunto se por parte do JPP há aqui alguma possibilidade do JPP viabilizar uma solução que passe por um orçamento para que a região tenha um orçamento no próximo ano, no início de janeiro. Muito bem, já respondo diretamente. Vou só cumprimentar os nossos telespectadores. Uma boa noite. Cumprimentar o convite do Sr. jornalista Gil Rosa e cumprimentar todos os colegas que aqui estão. Bom, essa questão, sendo direto, parte sempre de um conhecimento do conteúdo e uma análise muito apurada, rigorosa desse documento orçamental. E passa sempre uma auscultação. Eu sei que alguns partidos não gostam de ouvir a palavra militante e cidadãos, mas passa sempre por essa audição dos militantes e pelos órgãos do partido. Tem sido sempre assim, sempre possível. Portanto, a esta distância, o JPP ainda não tem uma decisão. Temos, porque eu acho que nós temos sido o que sabemos é que coerentes o nesta JPP matéria. não quer que Miguel Albuquerque continue no governo. Bom, mas isso tem sido... Já disse publicamente que vai votar a moção de censura. Portanto, sim, mas nós até chegar à votação da moção de censura mas o que quero dizer assim. é se, mesmo não querendo que Miguel Albuquerque continue no governo, se o JPP não se importa que Miguel Albuquerque faça um orçamento para o próximo ano. Bom, isso é uma questão de não só Miguel Albuquerque, que está carregado de casos de corrupção, mas tem mais de metade do governo. Portanto, se for a falar só de Miguel Albuquerque, eu teria que estender durante 10 minutos e fazer uma caracterização desses 5 elementos que são indiciados. Claro, a presunção da inocência é uma característica tem que ser enaltecido. Essas razões mas neste agora, momento, essas não vão pesar na vossa decisão para o orçamento? Ou será apenas claro a questão do orçamento? Nós vamos, eu penso que há um conjunto de critérios que vão estar aqui na análise. E o critério, eu acho que o critério fundamental é a confiança. Porque nós, eu já dei estes exemplos aqui, nós já acreditamos na palavra de Miguel Albuquerque e destes secretários, e eles pura e simplesmente não cumpriram uma lei de autonomia, um decreto legislativo regional, e eu já dei exemplos disso. É um problema de confiança. Mas eu gostaria de dizer o seguinte só, pegando aqui na sua chega inicial. Primeiro, quem iniciou esta crise não foi o JPP. Foi no seio do entendimento parlamentar e no seio do próprio PSD, que foi dizer ao representante da República que tinha garantias de estabilidade e governabilidade. Portanto, o que eles fizeram e deixaram de fazer, o problema, eles é que têm de explicar. A moção de censura tem a ver nessa perspectiva, e o Chega, se estivesse cá, explicaria. Agora, qual é o nosso caminho? O nosso caminho foi houve aquela primeira reunião na Conferência de Representantes em que nos abstivemos, porque exatamente nesse dia tínhamos a audição, a reunião para ouvir os militantes. E no dia seguinte pedimos, porque haviam e persistem muitas dúvidas relativamente à legalidade desse adiamento, e não vou estar agora aqui... Sim, já vamos falar também dessa questão. Verdade, obviamente. Persistiam dúvidas, eu fiz, em nome do JP, um requerimento para adiar a votação para o dia seguinte, e o que se passou foi exatamente a alteração. Nós abstivemos, mas depois colocamos do lado do não adiamento. O que aconteceu? O Presidente da Assembleia tinha votado favoravelmente e depois absteve-se. O PS, que tinha votado favoravelmente o adiamento, absteve-se também. Qual é a interpretação que eu faço disso? A interpretação que eu faço disso é quem achava
que o Governo merecia uma moção de censura, não aguardava pela discussão do orçamento. Portanto, ou seja, não empatava. Não empatava. E a intenção Mas que eu o faço argumento é que se usou foi orçamento, alguns partidos invocar algum sentido, a nomeadamente dedução socialista, lógica que eu faço. sentido de responsabilidade da Madeira ter um orçamento. Mas Exato. a Madeira só terá um orçamento se houver partidos Claro, que o viabilizem. mas exatamente, o Chega, vou medir os factos, o Chega disse que não estava disposto a viabilizar. Claro. A questão, eu deduzo, e a interpretação que qualquer cidadão faz é, se o PS absteve-se e quis prolongar, adiar a votação da moção, é que vai viabilizar o orçamento. Isso é perfeitamente normal eu fazer isso. Pois, mas e o que ouvimos Vítor interpretação- Freitas aqui a dizer não foi nada disso. a não ser que o PS seja também um troca-tintas, diz uma coisa troca-tintas? hoje, amanhã Não é diz verdade. outra, já vai aprender com o Chega, espero bem que não. Mas é isto que tem que haver coerência, porque eu digo isso muito sinceramente, nós fizemos uma avaliação. Quem ouve o seu povo, ouve o mundo todo. Isto é uma frase do Eduardo Lourenço que acho que ouvi a sua ti. Nós, ouvindo os militantes, ganhamos conhecimento e ganhamos experiência. E eles ensinam-nos o nosso caminho. Porque às vezes eu tomo medidas da minha cabeça e que se calhar no dia seguinte levo uma puxa de orelha, mas uma puxa de orelhas interna, não vai bater lá fora. Mas isso acontece, errar é humano. Eu acho que o Partido Socialista ainda iria a tempo de medir a mão. Se é, eu pergunto aos cidadãos, as pessoas confiam neste Miguel Albuquerque? Alguém seria fiador deste Miguel Albuquerque e do secretário? Até hoje eu já pedi fiadores e ainda me apareceu nenhum para servir de fiança do Presidente do Governo. Alguma razão existe. As pessoas não confiam. Não tem nada a ver com É verdade a é que nas questão últimas eleições deram 19 pessoalizada. Eu tenho ouvido as pessoas lá fora e as pessoas não querem eleições. É verdade. Mas não há outra solução. Se não existem partidos a dar a mão a um PSD moribundo e a um Presidente do Governo que está cada vez mais morto, eles têm o atestado já pregado na testa. O PS só adiou, entre aspas, a morte final, o juízo final. Adiaram isto. E o que é que vai acontecer? Quando poderíamos ter um orçamento, se calhar, em fevereiro, final de fevereiro, início de março do próximo ano, e se calhar adiaram isto por 2 meses. Vai permitir que aqui o PSD construa a ladainha do costume, o terror que vai vir. Já vamos à face ouvir da precisamente terra, o a subsídio à dependência que toda a gente vai depender disso, vai criar que a imprensa, com todo o respeito, faça e que sirva de alto-falante da narrativa do Governo, quando na verdade não há nenhum medo em ir a eleições. Nós não temos medo disso. Ainda há pouco tempo dizia, Acha que esta questão só se resolve com eleições? Eu creio que sim. Eu cada vez mais ouço as pessoas na rua e faço cada vez mais essa leitura. E ouvimos há dias cerca de 70 militantes, os que estavam disponíveis, e todos eles consideraram, militantes e simpatizantes, consideraram que o melhor caminho é eleições. Vamos Falta ouvir o de credibilidade e de confiança. Vamos ouvir o Brício. Já tem a margem para se O pronunciar. Elvio Sousa, que se calhar numa primeira abordagem à abstenção foi precisamente pelas tais dúvidas, não é? De alguma legalidade à volta de tudo isto, e depois o voto contra este adiamento. Muito bem. Antes de mais, é só clarificar que as dúvidas que nós tínhamos, as dúvidas continuam, porque compreendemos que, embora o Estatuto, o artigo 61, refira que a moção de censura não pode ser apreciada antes do 7º dia, o regimento passa para o 8º. Isto para nós é claro que a moção tem que produzir um efeito quase imediato. Quer dizer, tem um efeito da discussão e da sua votação. Estar a passar, a prolongar isto para um tempo quase infinito, levanta-nos demasiadas dúvidas. E a apreciação que fizemos foi essa que nos levou a Mas estar acha que ainda haverá aqui lado. alguma, em função daquilo que poderá ser o procedimento que o Chega terá tomado do ponto de vista jurídico, alguma hipótese de alterar este calendário que agora já está definido? Eu não sei, eu tenho dúvidas. Continuamos a ter dúvidas quanto a essa matéria, quanto à competência dos tribunais, mas há aqui uma questão que também importa relevar neste enquadramento das moções, o que é que está na base. Acho que tudo isto tem que ser discutido na base da moção e do orçamento, é o que está aqui em causa. Nós, em primeiro lugar, não podemos carregar às costas
a falta de tacto, de experiência, de jeito, de gestão do Miguel Albuquerque relativamente aos partidos que subscreveram o programa Orçamento. Não podemos carregar isso. Não podemos... O Presidente do Governo é que tem de ter jeito. Não esqueçamos que estamos num cenário de maioria relativa. Sim, mas digamos, a moção de censura até vem de um partido que o apoiou recentemente. A paz está... A paz. O agente de paz é Miguel Albuquerque. Ele é que tem que se adaptar às circunstâncias. Não tem que ser os partidos, que sobretudo não o carregam às costas, de o carregar agora às costas já quando está mais pesado. Se o Elvio Sousa fosse convocado pelo Presidente do Governo para uma reunião para falar do orçamento, aceitaria esse desafio? Nós já dissemos na altura, quando foi o programa de Governo e quando foi o orçamento, para responder diretamente o orçamento, nós o que é que dissemos? Demos os exemplos e disse, bom, a aula magna, digamos assim, dos militantes disse, não, Miguel Albuquerque tem que se sentar à vista de todos. Não, reuniões. Não foi. Ele teve em alguma reunião com a Iniciativa Liberal, avistaram o agente de paz. Então eu pergunto, ele não esteve, ele é o principal interessado. Quando nós fomos ligar a televisão para ver no continente, vemos o Montenegro, vemos o primeiro-ministro António Costa, quer dizer, é o responsável, ele não tem sentido de Estado. Está-se marimbando para isto tudo, a verdade é essa. Mas nós não podemos carregá-lo às costas. Mas há aqui uma questão. Em relação agora à puxa de orelhas do PS, que também tem que tornar em lugar. Não se adia, é uma puxa de orelhas, sim senhor. É. Porque não se adia nada. Não se adia nada. Quando não se tem a vontade de fazer algo diferente. Olha, se os senhores já sabem que queriam chumbar o orçamento, porque é que adiaram o orçamento? Adiaram a moção de censura. Mas isso é perfeitamente normal. Olha, eu não queria ter, não vou jogar aqui aos adiamentos, eu não queria ter a responsabilidade de adiar uma coisa, quando sabendo que a mudança da coisa não estava em nós, estava nos outros. Eu não posso dizer aqui ao Brígio, façam o meu trabalho. Já tinha uma conclusão. Façam o meu trabalho, quando na verdade eu é que tenho que ser esse agente de mudança. Agora, passar uma responsabilidade para os outros, e dando asa que essa situação permaneça igual, no meu ponto de vista, é uma responsabilidade. Agora, não nos ponham nas mãos o fim deste governo, que nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos que subscrever orçamentos, nem programas de governo. Isto aqui não é Ponce Pilatos. Mas nós temos sido coerentes. Este tinha fim já ontem, segunda-feira. Era posto já um ponto final. E já estavam a trabalhar para outro. Eu digo sinceramente, sem orçamento e com a moção de censura, se fôssemos coerentes... Não dizer que queria se sentar com o Miguel Albuquerque. Não, eu estava a dar... Não é isso. Há aquela história que todos querem casar com a carochinha. Claro, E aqui parece que todos querem sentar com o Miguel Eu não Albuquerque. disse que queria-me sentar. Eu disse no contexto anterior. Eu só critico o facto do próprio Presidente do Governo não ter tido... E a nossa proposta... disse que não se quer sentar com ele agora. Não, eu estava a comentar. Devia-se sentar com os partidos, devia-se sentar. E o Sr. de repente, já tinha dito antes, que eu até tomei aqui nota, mas Miguel Albuquerque devia-se sentar com os partidos. E o Sr. foi o primeiro a dizer que não se senta agora e que não se sentou quando foi o programa de governo. Não foi isso. Porque disse que ninguém era... Foi isso, o Sr. calma. Disse que perguntou às pessoas e que ninguém era fiador de Miguel Albuquerque. E o Sr. perguntou se alguém era seu fiador. Calma, deixe-me lá. Estas técnicas destes advogados, se a gente não está preparado, isto não está num julgamento, calma. Nunca me vai contratar como advogado. Não é isso, não é isso. Cuidado com os advogados, que eles penso que estão aqui a tentar dar a volta ao arguido. Mas o arguido não sou eu. Tenho mais medo dos arqueólogos que metem-se por aqueles buracos. Deputado, o arguido aqui é Miguel Albuquerque. Tenho mais medo de arqueólogos. Felizmente o arguido não sou eu. Nunca se sabe. Bom, para concluir... Mas eu estava a dizer que na altura, eu não disse que não me sentava, na altura, nós dissemos, a contraproposta que fizemos ao Governo é, muito bem, qual é o problema de conversar? Mas tem que estar lá o Presidente do Governo, o chefe da tribo. Claro, tem que estar lá o Miguel Albuquerque. Mas alguma vez viu lá, agora permita-me... O Nuno já disse... Mas o PS e o JPP primeiro dizem que Miguel Albuquerque tem que sair, mas todos querem se sentar com Miguel Albuquerque. Mas vi Miguel Albuquerque nessas reuniões... Não, da minha parte dizer isso. Vi o Miguel Albuquerque nessas reuniões...
Não veio. Pronto, está a Penso que não foi responder. às reuniões. Eu não estive nas reuniões. Nuno Morna, o Nuno Morna, Só para fecharmos, possamos mesmo a Terminaria fechar o com programa. dois raciocínios. Um deles é, nós nunca casamos com o PS, nem foi uma Namoro, coligação, namoro. foi uma tentativa Isso já foi de mudar, Isso é um alinhanço. Entretanto, já Era um alinhanço. mudar O um JPP teve regime. um alinhanço com o PS, vendeu umas Pá, 3 ou 4 não horas. foi uma coligação, foi uma tentativa de mudar o regime durante 48 anos. Foi pena não ter tido, ter mais tempo para... Já falamos dessa questão aqui. E depois há outra questão, a sabedoria popular é tremenda. O povo já Agora diz já na não quero. rua que este governo não ia durar 6 meses. Toda a gente dizia isso, que sabia que estava assente num castelo de cartas. Tinha poucas redes Vamos ver o que acontecerá nos próximos e o tempos. povo tem sempre razão. Elvio